Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aqui é o professor Marcelo e na aula de hoje nós vamos estudar com profundidade as estações do ano, tá? A gente vai rever muitos conceitos das aulas anteriores nessa aula de hoje, tá? Principalmente os movimentos, né, que a Terra realiza, rotação e translação. Eu vou sempre estar batendo nesse ponto da rotação e translação, porque são dois movimentos que influenciam muito o nosso dia a dia, tá bom? Então vamos revisar mais uma vez. Quais são os movimentos que a Terra realiza, tá? A Terra, ela realiza vários movimentos, na verdade, tá? Mas a gente vai dar aqui enfoque para dois, rotação e translação. Observem que no slide mostra os dois movimentos, né? Bem simples de memorizar. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, tá? Então, esse movimento é o que vai ocasionar a sucessão dos dias e das noites, tá? E lembrem-se, a Terra ela é uma esfera inclinada, tá? Essa inclinação ela vai estar diretamente ligada às estações do ano, tá? Então a Terra é uma esfera inclinada, tá bom? Ela tem um eixo de rotação inclinado, tá? Eu vou explicar mais para vocês lá na frente por que esse eixo é tão importante para a sucessão das estações do ano, que é o nosso, né, foco de hoje. Lembrando que essa rotação ela dura mais ou menos 24 horas, por isso que o dia tem 24 horas, tá? A translação é o movimento que o planeta Terra realiza em torno, né, ao redor do Sol. Então vejam ali no slide que mostra exatamente isso, né? Esse movimento mais alongado que a Terra realiza em torno do Sol. Lembrando que essa órbita ela não é um círculo perfeito, tá? Lembrem que Johannes Kepler, né, que foi aí um astrônomo, ele acabou descobrindo, mostrando, provando que os planetas eles detêm órbitas elípticas, né? Então é uma órbita mais alongada, né? Vejam que lá no slide mostra, não é uma órbita, um círculo perfeito, é uma órbita alongada. Então em determinado tempo o planeta vai estar mais próximo do Sol, em determinado tempo ele vai estar mais, né, distante, tá? Então essa órbita elíptica ela é muito importante, tá? A translação dura mais ou menos 365 dias, né? Que exatamente bate com o nosso ano civil, tá? De 365 dias, tá? Então, e é um movimento que está relacionado diretamente à sucessão das estações do ano, tá bom? Então, bora conversar um pouquinho sobre as estações do ano, tá, gente? As estações do ano resultam do movimento de translação da Terra, tá? Graças ao seu eixo de inclinação, tá? Em alguns momentos do ano, a Terra encontra-se mais inclinada para um hemisfério, fazendo com que esse hemisfério que está inclinado receba maior incidência de raios solares, tá bom? Então, observe na imagem que no solstício, a gente vai trabalhar com dois conceitos, solstício e equinócio. Solstício é aquele momento em que a Terra está na sua inclinação máxima, tá? Então, a Terra está na sua inclinação máxima. Um dos hemisférios, né, ou norte ou sul, vai receber mais energia solar, tá? Se ele receber mais energia solar, tá? Ele vai estar no verão. Se ele receber menos energia solar, ele vai estar no inverno. Então, o solstício, ele vai marcar o início, né, ou do inverno ou do verão. O que vai determinar isso? Né, qual hemisfério está inclinado, né, para o Sol, que está recebendo mais energia solar, tá bom? Lembrem-se, os hemisférios são sempre opostos. Então, se no hemisfério sul está verão, no norte vai estar inverno e vice-versa, tá? As estações são opostas entre os hemisférios, tá? E é no solstício, nesse momento que a Terra está inclinada em seu máximo, é que vai começar o verão no hemisfério e o inverno em outro, tá bom? Então lembre, solstício, verão e inverno, momento em que a Terra está mais inclinada e um dos hemisférios recebe mais energia, tá? Olhe lá na imagem que mostra exatamente isso, ó. A Terra está na sua inclinação máxima, então um dos hemisférios vai receber mais energia do que o outro. E aí ele vai estar no verão e o seu oposto vai estar no inverno. O equinócio. O equinócio é o nosso segundo conceito importante, tá? Equinócio é o momento em que a Terra está aí perpendicular à linha do Equador. Então ela não está tão inclinada, tá? Por ela não estar inclinada, os dois hemisférios vão receber a mesma quantidade de energia, tá? Esse é o equinócio, tá? O equinócio ele vai marcar o início ou do outono ou da primavera. Lembrando, os hemisférios são opostos. Se no norte começar o outono, no sul começa a primavera, tá? E essas duas estações começam no equinócio, o momento em que a Terra não está tão inclinada e os dois hemisférios recebem a mesma, né? Se não a mesma, quantidades parecidas de energia solar, tá bom? Ó, esse acontecimento, né,
Aqui no slide ainda continua falando do solstício, né? Esse acontecimento, o solstício, faz com que os hemisférios apresentem características diferentes ao longo do ano, com relação a fenômenos climáticos e ao comportamento da vegetação. Então, esses dois movimentos, né, o solstício e o equinócio, movimentos não, momentos, né? Esses dois momentos, eles vão determinar as estações do ano, né? Que essas estações têm uma influência direta no nosso comportamento como sociedade, tem uma influência direta nos padrões de comportamento tanto da flora quanto da fauna, tá bom? Então espero que tenha ficado claro, tá, gente? Ó, solstício, olha ali na imagem. Solstício, tá? Ou vai começar o inverno ou vai começar o verão, vai depender de qual hemisfério está mais inclinado para o Sol, tá? E no equinócio, que é o momento em que a Terra não está tão inclinada e os dois hemisférios vão receber a mesma quantidade de energia, tá? Lembrem-se que os hemisférios são opostos. Se um hemisfério está acontecendo o verão, no outro vai acontecer o inverno, tá? E essa relação de oposição é muito importante e facilita o nosso entendimento, tá? Característica das estações do ano. Esse é um ponto que você já tem aí, né, de certa forma, um conhecimento prévio, né? Todo mundo sabe aqui quais são as estações e o que caracteriza cada estação. A gente vai só dar uma relembrada e trazer alguns conceitos novos, tá? Você tem ali o verão, tá? O verão ele é caracterizado por temperaturas elevadas e dias mais longos, porque lembre-se, o verão, por exemplo, digamos que o hemisfério norte está no verão. Ele está no verão porque ele está mais inclinado para o Sol e está recebendo mais energia solar. Portanto, os dias nos países desse hemisfério serão mais longos e as temperaturas mais altas, tá? Porque ele está inclinado para o Sol, né, e está recebendo mais energia solar. O outono é o período de transição, né, com o declínio das temperaturas. Quando a gente fala de outono, a gente lembra de folhas que caem das árvores, tá? Então é um fenômeno bem marcante que caracteriza o outono em alguns países, tá? O outono e a primavera, eles são às vezes chamados de estações de transição, né? Porque o outono é a transição do verão para o inverno e a primavera é a transição do inverno para o verão. Tá? Por isso que no outono as temperaturas caem, porque ali está tendo uma sucessão, né? Aquele país estava no verão e ele vai para o inverno. Então as temperaturas vão caindo e esse meio termo é chamado de outono. Então outono e primavera são estações aí de transição, tá? Você tem o inverno, né, onde ocorre queda de temperaturas e noites mais longas, tá? Aquele mesmo raciocínio do verão. Por que tem queda de temperatura e noites mais longas? Porque o hemisfério que está no inverno, ele não está tão inclinado para o Sol, então ele não recebe tanta energia solar. Por isso que ele tem temperaturas baixas e por isso que suas noites são mais longas, porque chega pouca energia solar em relação ao hemisfério oposto. E nós temos a primavera, que é o período de transição e temperaturas mais amenas, né? A primavera é muito marcada pelo florir pelo aparecimento de flores, né, nas árvores. Então, o outono é marcado por essa queda de folhas e a primavera, né, por esse brotamento de flores, né, da nossa flora. Então, são acontecimentos que marcam aí as estações do ano, tá? As estações do ano influenciam diretamente o comportamento das sociedades humanas, como eu já falei para vocês, além de estarem envolvidos em comportamentos migratórios e modificações na flora. Então, a nossa sociedade, aqui no Brasil nem tanto, porque eu vou já explicar para vocês como essas estações aqui no Brasil e em países tropicais como um todo, elas ocorrem de maneira diferente. Mas os países que têm essas estações marcadinhas, elas têm todo um planejamento, né? Elas têm um modo de agir. O modo de agir no inverno não é o modo de agir do verão. Né, as roupas mudam, os hábitos mudam, a alimentação muda, então tudo vai depender da estação do ano. Os animais também sofrem essa influência, né? Existem animais que migram, por exemplo, estão num lugar que está verão, quando nesse lugar está chegando o inverno ou o outono, ele migra para outro lugar mais quente, porque ele não gosta de ambientes frios. Então as sucessões das estações do ano, ela está diretamente ligada também a alguns comportamentos migratórios, né? Populações de animais que migram para outros locais em busca de condições favoráveis. E lógico que vai influenciar a flora, né, gente? Dependendo da estação do ano, a flora vai se modificar para se adaptar, né, àquele padrão climático, tá bom? Então, nós somos altamente dependentes das estações do ano, tá? Dependente no sentido de influenciados, tá? Nós temos que nos adaptar, né, a essas mudanças das estações do ano, tá?
Estação do ano em países tropicais. Como eu falei para vocês, por que aqui no Brasil, por exemplo, ali no centro do Brasil, a gente não sente tanto essa marcação perfeitinha das estações do ano, né? Por quê? Porque os países tropicais como um todo, eles recebem muita, né? Lembra lá da incidência dos raios solares, né? Que eu já falei em aulas anteriores. Os países tropicais recebem muita energia do Sol, tá? E essa energia em abundância, ela vai ocasionar que nós não percebamos essa sucessão de estações tão marcadinha, tá? A gente não vai perceber, né, que chegou o outono, que acabou o outono. A gente percebe um sinal ou outro, tá? Porque a nossa região recebe muita energia solar. Então, basicamente, nesses países tropicais, nós temos duas estações do ano, né, que é a estação seca e a estação chuvosa, tá? Olhem ali no slide, ó. As estações do ano não ocorrem de maneira precisa em quase todo o Brasil, porque nós somos um país tropical, né? Países tropicais recebem maior quantidade de energia, fazendo com que as estações do ano não sejam tão marcantes quanto países da Europa, por exemplo, que estão mais próximos do polo, né? Na maioria das regiões, há somente duas estações bem marcadas, uma quente e úmida, né, que é a estação chuvosa, e a outra quente e seca, que é a estação seca. Então, no Brasil, em algumas regiões, basicamente só existem essas duas estações, a seca e a chuvosa, tá? Outono e primavera até existe, mas, né, não é algo tão marcante que pode ser percebido, né, pela gente com grande facilidade, tá? Vamos para o nosso exercitando, tá? Para a gente rever alguns conceitos aqui da nossa aula e melhorar o nosso aprendizado. Questão 1 é uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Classifique, né, as assertivas como verdadeiras ou falsas. A 2 pergunta a diferença entre solstício e equinócio, comentei com vocês. E a 3 pede que vocês encontrem, né, a alternativa correta, tá bom? Então façam aí, vou dar um tempinho para vocês, tá? Pausem a aula, se for possível. Bora lá? Questão 1, tá? O que está de azul está verdadeiro, o que está de roxo está falso. Então por que a letra A está falsa? As estações do ano são bem definidas em todo o planeta. Acabei de comentar com vocês, nos países tropicais, essas estações do ano não são tão marcadas quanto em países, né, que estão ali próximos dos polos, Europa, por exemplo. Tá? Então, essas estações não são bem demarcadas em todo o planeta, tá? Depende do país. O movimento de translação é o responsável pela sucessão das estações do ano. Comentei com vocês isso 1 milhão de vezes, está correto, tá? O que ocasiona essa mudança de estação do ano é a translação junto com o seu eixo de inclinação, tá? Da Terra. As estações do ano não alteram a dinâmica natural de um determinado local. Por que está errado? Porque eu falei para vocês, né? A nossa sociedade ela é diretamente influenciada pela passagem das estações do ano. Então é claro que essa passagem vai influenciar a dinâmica, né, daquele país que está presenciando essa mudança. Tá? Então influencia bastante o nosso dia a dia. Tá? A letra D está correta. A estação em que os dias são mais longos que as noites é o verão. Correto, comentei para vocês. Verão, estação do ano com altas temperaturas e dias mais longos. Questão número 2. Qual a diferença entre solstício e equinócio? No solstício, é o momento em que a Terra está em sua inclinação máxima. Então, um dos hemisférios vai receber mais energia do que o outro. No equinócio, é o momento em que a Terra não está tão inclinada. Então, os dois hemisférios recebem a mesma, se não a mesma, né, quantidades parecidas de energia, tá bom? São dois momentos importantes que vão influenciar ali a sucessão das estações do ano, tá, gente? Fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido os principais conceitos, tá? O que determina a passagem das estações, o que caracteriza cada estação, tá? Caso vocês queiram assistir essa aula novamente, vão lá na plataforma Eduque, tá? Essa aula e as anteriores estão lá para que vocês assistam quantas vezes forem necessário, tá bom? Sempre para melhorar o aprendizado de vocês. Obrigado, desejo bons estudos e até a próxima.